o seguinte tema, e está baseado em Êxodo capítulo 14, eu vou fazer aqui a leitura em uma versão específica, hoje não tem aqui a Bíblia aqui no telão, preciso que você abra a sua Bíblia, Êxodo 14, o tema dessa mensagem é quando eu confundo ação com oração. Você entendeu o que eu falei? Quando eu confundo ação com oração. Isso é uma palavra de ensino para a nossa vida. Êxodo capítulo 14, o contexto é, o Senhor já havia libertado o povo, depois de cerca aí de 300 anos de cativeiro lá no Egito. As pragas haviam chegado no Egito, mas ainda não havia, mas as pragas elas não chegaram no povo de Deus, porque Deus ele cuida do seu povo, Deus ele é misericordioso. E o Senhor liberta o povo com braço forte, como nos diz a Bíblia, como nos diz a palavra. O povo sai do Egito, o povo sai rico, a Bíblia nos diz que as mulheres egípcias entregaram o ouro que elas tinham, as mulheres dos hebreus. O povo sai rico, o povo sai com a sua saúde restaurada, e o povo vai começar ali a sua missão, a sua peregrinação, na verdade, a sua peregrinação ali que seriam, como nós sabemos, de 40 anos, rumo à terra prometida. Mas chega uma hora que depois que Faraó permite que o povo saia do Egito, ali debaixo de muito ódio no coração, debaixo de muito espírito de vingança, ele vai mandar todo o seu exército atrás do povo, e não era para trazer o povo de volta, era para massacrar, era para acabar com o povo. E o contexto de Êxodo 14, na verdade, a gente vai ler, era que o povo estava diante do mar, dali do Mar Vermelho, de um lado era montanha, do outro lado montanha, na frente o mar, claro, atrás os cavalos e os carros do exército de Faraó estava vindo de forma tão grande, e ali uma nuvem já estava ali se fazendo por detrás do povo, e você vai entender que essa nuvem foi realmente algo do Senhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando o povo começa a clamar por Moisés, que o povo achava que eles iriam morrer, achava que eles seriam ali dizimados nas margens ali do Mar Vermelho, Moisés ele vai orar ao Senhor. O texto vai nos dizer isso. O texto vai nos dizer assim, essa versão que eu escolhi, você vai acompanhar na sua versão aí, diz assim: depois orou, Êxodo 14, a parte B do versículo. Depois orou Moisés diante de Yahvé, e disse Yahvé a Moisés: por que estás orando diante de mim? Diga à casa de Israel que continue em frente. Se a sua versão for corrigida, diz assim: diga o povo de Israel que o quê? Que marche. Aquela hora não era hora de Moisés orar. Não era hora. Nós entendemos e nós ensinamos você que a nossa vida, ela tem que ser firmada na oração. Claro que precisa, nós precisamos de oração. Para que a gente possa ter relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso próximo, para que a gente possa estar bem conosco. Oração, entenda, não vai mover os céus, oração vai mover a mim e a você, para que a vontade dele seja estabelecida aqui na terra. Quem entendeu o que eu falei? Você está aqui, irmão? Em nome de Jesus? Amém. A oração vai moldar a mim e a você a vontade de Deus. Ah, Senhor, move. Deus move. Deus ele não vai se contradizer jamais. Aqui era o momento que Deus está dizendo assim: Moisés, não está na hora de você orar, você tem que tomar uma decisão. E essa palavra vai falar exatamente das decisões que cabe a mim e a você, que Deus, não é que ele não tenha falado, não, ele já falou. Ele já falou. E o que falta? Muitas vezes, quem sabe, em alguma área da sua vida, é você tomar a decisão. Está na hora de mover, está na hora da ação, está na hora de dar o passo. Ali o Moisés está orando a Deus, e Deus está dizendo assim: por que você está orando a mim? Você, diga o povo que marche. Deus estava dizendo assim: Moisés, eu te entreguei aqui a liderança do povo, você tem um cajado nas suas mãos,
Você tem um cajado nas suas mãos. Não é a hora de você, é para a hora de você caminhar, é a hora de você, pega esse cajado, exerça a sua autoridade. A Bíblia não diz que Moisés vai tocar no mar, o mar vai se abrir. Foi a oração? Não, meu irmão, ali foi a imposição da autoridade que já havia sido delegada por Deus na vida de Moisés. Era a ação necessária. É importante que você entenda isso, porque vai ter horas, vão ter situações na vida da gente, vai ter horas que nós precisamos da ação, porque Deus já falou lá atrás. Se você passar uma página da sua Bíblia, por exemplo, você vai ver quando o povo, ele está com sede, chega ali diante, né, daquele lago ali de águas salgadas, em Mara, água amarga. Sabe o que Moisés vai fazer? Ali Moisés vai orar. E aquela oração Deus vai responder. É só você ler a Bíblia. Tem horas, tem tempo que eu vou precisar realmente parar um pouco, ouvir a voz de Deus, determinada qual a direção. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Vai ter tempo para tudo na nossa vida. Agora vai ter horas, vão ter situações na sua vida que Deus já falou e o que você precisa é tomar uma atitude. É tomar uma atitude. Pastor, e como é que eu vou discernir? Como é que, meu irmão, se você tem aí a sua vida no altar do Senhor, se você tem a sua vida aí realmente pautada na oração, no seu relacionamento com Deus, quando for as horas cruciais, você vai saber o que fazer, porque Deus já liberou palavras sobre a sua vida. E se for algo muito específico, se Ele ainda não liberou, Ele vai liberar em nome de Jesus. Eu não posso confundir. Esse daqui é o tema da nossa palavra. Pastor, seja mais claro para mim. Você não precisa orar para saber se você precisa ser um fiel dizimista. Você está entendendo aqui que estou falando o exemplo? Você não precisa orar, velho, porque Deus já disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ah, não, vou orar para ver se eu sinto se eu vou ser um dizimista. Não, meu irmão. Deus não vai falar nunca com você desse jeito. Sabe por quê? Porque Ele já falou na palavra. O que você não quer é seguir o princípio. Ah, pastor, eu vou saber, eu vou orar se é da vontade de Deus. Eu vou orar se é da vontade de Deus, saber se eu abro o meu negócio com um sócio que é um ímpio. Você vai começar a dar esse passo, meu irmão. 2 Coríntios 14, Deus já diz, não torneis, não fazeis, não firmais julgo desigual. Você vai orar para quê? Deus já falou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus já falou. Ah, pastor, eu vou orar para saber, né, se esse meu relacionamento, essa minha amizade aqui, esse namoro aqui com uma pessoa não crente que a gente está conversando da vontade do meu irmão. Deus já falou, você tem que tomar atitude. Olha que palavra Deus está trazendo para a gente hoje. Atitudes. Ah, não, eu vou orar para saber se eu devo servir na casa do Senhor. Meu irmão, pelo amor do nosso Deus, você é convidado ao serviço, à adoração. Ah, para, irmão. Você está vendo que tem coisas que é necessário a nossa atitude, é necessário a nossa ação. A bênção já foi liberada, a palavra já foi liberada. A gente agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar. E para acessar, aí vai depender de mim, aí vai depender de você. Você não precisa orar para saber, por exemplo, esse é o primeiro ponto da mensagem. Agora, o anterior foi todos os exemplos. Você não precisa orar para saber se Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Não, meu irmão, é bíblico. Você precisa tomar a decisão de arrependimento. Arrependimento é bíblico. Arrependimento, Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. Você não precisa perguntar a Deus se você deve orar pelo perdão dos seus pecados. Não, você deve orar, mas primeiro tem que se arrepender. Atitude. Arrependimento, decisão, ponto. Não vou fazer mais como fiz antes, estou arrependido. Arrependimento não é apenas um sentimento no coração que pesa. Pode até o arrependimento vir junto com esse sentimento. Mas se o camarada está numa vida
ali, né, que já a mente e o coração estão cauterizados, ele não vai sentir nada quando cometer o pecado diante de Deus. Por quê? Mente e coração estão cauterizados. Mas no momento que eu entendo, meu irmão, entendo, evangelho é entendimento da palavra, é mudança de vida, é aceitar essa palavra. Não é, é um arrepio. Que arrepio, meu irmão? Pode até vir, porque a gente não vai limitar o Espírito de Deus. Pode até vir, mas é o que? É convicção. Quem tem convicção que o Espírito de Deus está nesse lugar? Convicção, irmão. Eu tenho convicção de que se um dia o Senhor me chamar, eu vou encontrar com Deus. Não é porque eu sou bonzinho, porque bonzinho eu não sou, meu irmão. É porque eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz no meu lugar. Eu aceitei o sacrifício. Eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, único e suficiente Salvador. Declaramos isso. Convicção. Convicção. Você está aqui nessa noite, entenda que eu gosto às vezes de dizer assim, né? Abre aspas. O desejo de Deus é que você se arrependa e que você possa viver uma nova vida nele. Quem está aqui? Você não precisa, segundo ponto, você não precisa orar para saber se Deus quer que você resolva as suas pendências relacionais com as pessoas. Não, você precisa resolver. Não, eu vou orar para que Deus fale comigo, que eu tenho um sonho, que o anjo apareça, para que aquela minha situação com fulano de tal, eu chegue lá e resolva com ele. Não, meu irmão, a Bíblia já diz, você e eu, nós precisamos, nós não podemos ter pendência com ninguém. Resolva as suas pendências relacionais. Quem está aqui, meu irmão? Você está aqui em nome de Jesus, me ajuda, irmão. Resolva. Pastor, qual o texto para isso? Mateus 5, palavras do próprio Jesus, né? Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, ou seja, desprezo em hebraico, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que é isso? Acerte as pendências com as pessoas. Acerte as pendências, por exemplo, com a sua família biológica. Tem pendência com seu irmão de sangue, seu irmão diz, meu irmão, vá lá e peça perdão, se ajeite, porque quem conhece a palavra é você. É você. Você quem está ouvindo essa palavra, não é o seu primo, não é o seu irmão, é você, não é você que está ouvindo. Mas eu fui a parte ferida. Aí o texto diz assim, olha como é o evangelho do Senhor Jesus. Se você sabe que alguém tem uma pendência com você, não é você com ele, é ele com você, está entendendo, irmão? Ó a profundidade, é ele com você, deixa a sua oferta, vai lá, mas eu não tenho culpa, mas vai lá e pede perdão, vai lá e coloca a brasa na cabeça, vai lá e resolve. A Bíblia já está dizendo, resolva. Você não precisa orar para perguntar a Deus, tem que resolver, não, tem que resolver. Tem que resolver. Resolva, as pendências com as pessoas da igreja. Porque aquele irmão fez isso, aquilo no ministério tal, aconteceu aquilo, agora eu entro na direita da igreja, ele passa pela esquerda. Que é isso? Oxi, que é isso, irmão? Que unidade é essa? Vai para o céu não, viu? Vai não. Unidade. Irmão, já aconteceu comigo, eu já sentei, meu irmão, me diga uma coisa, eu já sentei com pessoas, e pessoas já sentaram comigo. Pastor, o senhor tem alguma coisa? Eu? Tenho nada, filho. Eu cheguei para as pessoas, meu irmão, você tem alguma coisa? Meu irmão, a gente precisa se resolver. Porque às vezes a gente passa, não, porque não viu, não, porque às vezes a gente não está num dia legal, né? Tem isso, né? A gente não está num dia bom, a gente passou, não viu. A gente passou, só fez assim, e a pessoa sentiu ofendida. Meu irmão, vai de cada um. Vai de cada um. A Ariana, ela chega assim para mim, Tiago, ela diz assim, rapaz, eu acho massa às vezes quando você fala com seus amigos. Ela diz, como é que eu falo? Não, o maior cumprimento às vezes é só assim.
Homem, né? Maior cumprimento às vezes. Já falou tudo, e aí, beleza? Já falou tudo. É a mesma coisa, já abraçou, já perguntou como é que está o pai, mãe, perguntou como é que está o filho. Só assim, e aí, beleza? Tu já? Massa, tudo. Resolvido. Agora, mulher não, às vezes tem que conversar mais, né? Às vezes tem que conversar mais. Mas se resolva, quem está entendendo? Você não precisa perguntar a Deus, não, a Bíblia já diz, resolva as pendências. Você não precisa orar, já o Senhor já falou para isso, já falou para isso. Resolva suas pendências profissionais, meu irmão, ó, relacionais, profissionais, resolva suas pendências. Ah, pastor, eu estou no trabalho já tem 10 anos, eu não gosto de ir para lá, ninguém gosta de mim, mas eu, misericórdia. Ah, misericórdia. Ah, não, mas eu preciso do salário, todo mundo precisa. Mas você está se martirizando. E você também está martirizando os outros. Dê o passo. Não, peraí, vamos resolver. O que está acontecendo aqui no trabalho? O que está acontecendo? Não, peraí, vamos ajustar. Porque se a gente presta atenção, a gente passa tanto tempo da nossa vida trabalhando. Meu irmão, e crente tem que produzir. Você tem que entregar sempre o seu melhor. Entregue sempre o seu melhor, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Ó, irmão, não tem essa de vida. Meu irmão, está tudo entrelaçado. Espiritual, emocional, física, está tudo junto. Está tudo junto. Ah, não, é aqui aí, por exemplo, né? A roupa de ir para a igreja, a roupa de ir para o shopping. Que conversa, meu irmão? A mesma roupa que eu vou para a igreja, eu vou para o shopping. Você está vendo como as coisas naturais da vida estão entrelaçadas? Então, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida profissional, meu irmão, em nome de Jesus, resolva. Tem pendência profissional, vá lá e resolva. Não está dando mais, não estou feliz, não está dando mais, não consigo mais, não estou produzindo. Quer saber? Não estou mandando ninguém aqui pedir demissão. Quem está entendendo? Estou falando, pelo amor de Deus. Estou dizendo que você se resolva. Se resolva. Pendência profissional. Meu irmão, olha, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu. Às vezes meu Deus do céu, eu podia entregar, eu conversando com a Ari, aí tem uma vez que eu disse assim, Ari, eu acho que eu devia me dar mais, me entregar mais lá no serviço. Você está doido? Ah, Senhor, me dá essa visão. Às vezes a gente está assim, precisando que alguém abra os nossos olhos. Mas se há algo no coração que você precisa resolver, resolva, entregue o seu melhor. O texto para isso, Provérbios 24, 27, escuta. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Aí Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Sabe o que é isso? Produza. Deixa eu repetir o versículo. Olha, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Faça o que tem que ser feito, produza, se entregue, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu ensino para o meu filho que está aqui, transmitindo, e eu digo para ele, nunca faça só aquilo que a gente pede. Nunca entregue só o que a gente pede. Nunca. Sabe o que é isso? Proatividade. Faça sempre mais. Porque entregar o que se pede, todo mundo faz. Agora, quem é que se destaca? O proativo. É assim ou não é, irmãos? É o proativo. E eu acho, e a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é top, a Bíblia nos ensina. Aí você pega lá Gênesis capítulo 37, até o final de Gênesis, a história de quem? De José. Quando José interpreta, irmão, isso é clássico, eu gosto desse exemplo, guarde isso. Quando José interpreta o sonho de Faraó estava louco lá, com os 2 sonhos, chama o hebreu, José se apresenta, e ele vai dizer assim, Faraó, os seus 2 sonhos diz respeito a 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome, esse é o sonho, beleza? Beleza nada, esse é o sonho. Faça o seguinte, toda a produção daqui em diante do Egito, 20% você guarda, 80% consome. Espalhe celeiros por todo o Egito.
Bote guarda dobrada nesses celeiros, porque quando a fome vier, nós vamos ter de estoque, não apenas para nós, mas para alimentar todo mundo. Bote funcionário. José é o cara que está ali entendendo. Ele tinha know-how de logística, armazenamento, né, logística. Você vai ter saber sobre produção, sobre colheita, sobre tempo de colheita, sobre tempo de plantio. Ele vai entregar mais do que foi pedido. Interpretar o sonho, Deus deu. Mas e agora? E o up? E o plus? Foi a mão de Deus, o favor de Deus sobre a vida daquele homem. E assim será sobre a minha e sobre a sua vida. Então, se tem pendência relacional, resolva. Pendência profissional, entregue sempre o seu melhor. Pendência financeira, meu irmão, resolva as suas pendências. Ô, pastor, falou nas finanças. Resolva. O crente de verdade não tem essa não, viu? Depois de 5 anos a dívida caduca, meu nome sai do Serasa. O crente de verdade não tem isso não. O crente de verdade não se esconde. Estou devendo. Como é que a gente pode renegociar? Não posso pagar o que eu pagava antes. Estou pagando. Atrasou. Para isso que tem juros e multa. Mas eu estou chegando junto, eu estou resolvendo. Crente de verdade, estou aqui. 1 hora a dívida acaba. 1 hora, os 4, 5 anos chega no fim. Agora resolva. Se apresente. O que é que a Bíblia traz sobre isso, pastor? É muito simples, meu irmão. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Eliseu, a viúva: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e viva do resto. Eu vou orar a Deus para saber se é da vontade de Deus que eu pague. Não, Deus já disse, é para você pagar, velho. É para você pagar. Resolva as suas pendências financeiras. Crente não se esconde, crente se apresenta. Não, o dia mal chegou, está aqui. Meu irmão, continue sendo um dizimista. Dízimo é questão de princípio. Não tem como, olhe, não vai acontecer, escute. Eu preciso que Deus, eu tenha mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro para resolver as minhas pendências. Eu preciso que venha mais. Eu preciso que Deus toque no anjo que da noite para o dia tenha 20 mil reais na minha conta. Se aparecer, ou foi um erro, ou foi alguém que te abençoou de forma exponencial. Aí uma pessoa chegou para mim: mas Deus pode fazer com que na minha conta tenha 50 mil. Eu disse: pode, Deus pode tudo. Agora ele não vai se contradizer. Esse dinheiro vai vir de onde mesmo? Vai vir de onde? Se você jogou na cena, oi. Quem está aqui, meu irmão? Não tem como Deus aumentar a sua sementeira se você não entende o princípio básico da palavra, que é dízimo e oferta. Ele não vai fazer. Agora, enquanto você não entender esse princípio, ele não vai te abençoar. Ele vai se contradizer? Deus não se contradiz. Nunca. Ele é Deus, velho. Quem se contradiz sou eu e você. Não, eu preciso que Deus me abençoe. Entenda, guarde isso. Você já viu uma árvore que da árvore nasce dinheiro? Não existe. Já viu se da árvore nasce pão? Não, até que tem a fruta pão aí, né? Eu ouvi isso quando era pequeno em algum lugar do interior, mas eu nunca vi uma fruta pão. Não, eu não. Sabe como é que Deus vai te abençoar? Quando você entender o princípio, sabe o que é que Deus vai aumentar? As suas sementes. Peça para Deus aumentar a sua sementeira. Deus, me dá semente. Eu quero semente para que eu possa plantar. E depois do plantar eu venha colher. E que esse plantar seja um plantar e uma colheita exponencial. Aí onde entra a mão de Deus. Eu planto 1 e colho 10. Eu colho 10 eu planto 10 e vou colher 100. Eu planto 100 e vou colher 1000. É aí onde entra a colheita de Deus.
Aí onde entra a mão de Deus. Agora, a semente, quem plantou? Fui eu, foi você. Foi você que plantou a semente. Peça para Deus aumentar as sementes. Peça para Deus, Ele realmente fazer com que você venha a semear mais. Eu vou perguntar a Deus. Não, meu irmão, Deus já falou com você. Quem diz amém por isso? Vamos mudar, meu irmão. Vamos entender os princípios da palavra. Vamos entender os princípios. Vamos viver bem com as outras pessoas. Vamos acertar as nossas pendências. Vamos acertar. Em todos os níveis, as pendências financeiras. Meu irmão, dificuldade todo mundo passa. E as dificuldades, nós vamos superar. Eu ouvi a seguinte frase: pastor, hoje, uma pessoa disse assim: pastor, hoje eu sou um devedor, mas amanhã eu vou ser um investidor. Eu disse: meu irmão, tome aqui, aperta aqui minha mão. É isso mesmo. É assim mesmo. É desse jeito. É desse jeito. Está passando a prova, meu irmão, só não pare. Continue dizimando, continue ofertando, continue aqui na semente. Porque, olha, eu gosto dessa frase: uma hora o jogo vai virar, meu irmão. Uma hora a situação vai mudar. Uma hora você vai desfrutar do favor de Deus. Lembra da história que eu falei há pouco de José? José, ele vai dormir no cárcere, um preso, e vai almoçar, vai chegar no outro dia um homem livre. Quando foi isso? Aí onde entra essa beleza da palavra, no tempo de Deus, no de repente de Deus. Já pensou se José desiste de todos os sonhos, de tudo aquilo que Deus havia falado no coração dele, que ele iria estar no lugar de governo, que o Senhor iria levar? Já pensou se ele desiste? Já pensou se ele desistisse? Não, meu irmão. Ele se manteve firme, ele se manteve fiel. E na hora certa o Senhor agiu. Mantenha-se fiel. Cumpra os princípios da palavra de Deus. Cumpra o princípio da bênção de Deus. Seja realmente um servo, uma serva fiel a Deus em todos os níveis. Todos os níveis. Uma hora a resposta vai chegar. Uma hora a porta se abre. Uma hora o jogo muda. E aí você dará glórias ao nome do Senhor e verá que mais uma vez Ele foi Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Então não confunda. Quando você tem que tomar uma ação, tome a ação. Viva debaixo da oração. Mas quando você tiver de tomar a sua decisão, a ação, haja que Deus é com você. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor? Vamos ficar de pé, querido?